a administração passou a ser a alavanca do progresso brasileiro. Foi ela quem trouxe, digamos assim, aquilo que hoje chamamos de sociedade de organizações. Olha, eu acho que a administração ela teve uma influência muito grande nesses 60 anos em quase todos os segmentos do desenvolvimento do país. A história do Brasil, ela se confunde com a história dos administradores. Sem a administração, você viveria no caos. A sociedade precisa do nosso trabalho. Nenhuma empresa, nenhum governo teria eficiência se não contasse com o apoio, com a participação, com o denodo dos profissionais de administração. Quanto mais a pessoa vive a organização, mais ela entende o sentido da administração e mais apaixonante é. Quer dizer, nós estamos em 1929, tá certo? Tem uma crise da Bolsa de Valores de Nova York. As circunstâncias políticas e institucionais que o mundo vivia naquela época geraram uma série de regimes muito fortes e autoritários, pela direita ou pela esquerda. O que caracteriza esses governos todos? Quer dizer, o Drucker costuma dizer que não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. O Drucker, quando diz isso, ele está nos mostrando que é uma característica desses países autoritários todos, que são o foco na administração. Getúlio assume aqui em 1930, com a Revolução de 30, e ele cria em 38 um órgão chamado DASP. DASP então, foi criado com um cargo chamado técnico de administração. É preciso que você pense que em 38, quando foi criado o DASP, o Brasil era agrário e monocultor de café. Então se atraía para os quadros do DASP os quadros mais qualificados da sociedade brasileira. E era o maior salário da administração pública. A gente notou que o mundo lá nos Estados Unidos, na Europa, começava a florescer de forma muito intensa e através dos nossos pensadores, né? Taylor, Fayol, nós tínhamos aí um desabrochar da administração. O presidente Vargas tinha feito antes um decreto também, decreto-lei, criando o que se chamou Fundação Getúlio Vargas, com a Organização Racional do Trabalho. Eu sou Raimundo Nonato Moraes de Albuquerque, administrador, diplomado pela Fundação Getúlio Vargas em 1958, primeira turma brasileira de administradores. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, foi institucionalizada a Organização das Nações Unidas. E o Brasil pediu ajuda para o seu desenvolvimento. As Nações Unidas disseram que não davam ajuda financeira, porque o que o Brasil precisava era ser melhor administrado.
que formassem executivos para a administração pública. Então, as Nações Unidas prometeram que mandariam professores para formar esses executivos para a nossa administração. A primeira escola de administração, portanto, vem em 51, onde todos os dirigentes, todos os técnicos do DASP foram ser professores na Fundação Getúlio Vargas. O Guerreiro Ramos e o meu pai, que fizeram o mesmo concurso em 49, também foram, e a gente criou então a Escola Brasileira de Administração Pública. E os cursos de administração naquele momento eram um curso de 2 anos, o currículo era bem mais simplificado. Nós formávamos técnicos, né, que davam conta de uma demanda que contadores não davam conta, tampouco economista, né? Então, essa percepção da necessidade da formação de alguém que pudesse gerenciar, né, os recursos humanos, recursos materiais, logística, entre outros fatores, fez com que fosse criado a administração. A Fundação Getúlio Vargas, que estava sendo implantada naquela ocasião, na década de 50, pelo senhor Luiz Simões Lopes, que havia sido chefe de gabinete do presidente Getúlio Vargas, instalou num casarão na Praia de Botafogo cursos curtos, cursos chamados de especialização. Porém, havia necessidade de formar executivos, administradores. E era diretor do DASP o professor Belmiro Siqueira. E um dos seus assessores era o professor Benedito Silva. Então o professor Benedito Silva se entusiasmou pela recomendação da ONU de formar administradores profissionais e escreveu um livreto chamado A Era do Administrador Profissional. Esse livreto foi impresso pelo DASP e colocado à disposição no Ministério da Fazenda, onde o DASP tinha sede. Daí em diante, o professor Benedito Silva fez contato com Luiz Simões Lopes na Fundação Getúlio Vargas e iniciaram então o curso superior de administração. Então, aqueles cursos de 6 meses, que era de especialização, depois passou para 2 anos de aperfeiçoamento, passou em 1955 a ser curso superior. Mas houve uma recomendação para que fossem recrutados jovens de todo o país, de todos os estados brasileiros.
colegas estudantes que foram saindo começaram a brigar pela regulamentação da profissão. Quando nós nos diplomamos, já em 58, nós começamos a conscientizar de que era necessário profissionalizar essa nova atividade dentro das empresas e do governo. Esse foi o passo mais importante na vida do administrador. E ele precisa saber disso. Por quê? Porque nós criamos uma profissão. Somos profissionais, reconhecidos no mercado. Somos administradores. Então, naquele exato momento, dizia para a sociedade, olha, vocês vão ter novos e bons profissionais para lhe auxiliar na geração de emprego, na geração de renda, na condução do teu negócio, na geração de políticas públicas. Eu participei desde o começo da regulamentação da profissão. Meu escritório da integração era na Avenida Paulista, em frente ao Clube Holmes, e na esquina, que é na Rua Brigadeiro Luiz Antônio, tinha duas casas, que era a Associação dos Ex-Alunos da Fundação Getúlio Vargas. E sempre houve uma certa disputa entre Getúlio Vargas e USP, né? Eu era da USP, entendeu? E aí um dia o Guilherme, assim, que foi presidente do Conselho, Guilherme Quintanilha de Almeida, né, do Conselho Federal, ele convidou, falou assim, escuta, você já formou e nós estamos aí vendo a regulamentação, você não quer participar? E aí eu comecei a participar das reuniões na Associação dos Ex-Alunos da Fundação Getúlio Vargas, que era na esquina. Então, no fim da tarde, alguns dias da semana, atravessava lá o Brigadeiro Luiz Antônio e a fundação tinha duas casas antigas lá, e aí que começou a regulamentação da nossa profissão. Eu ia como estudante, eu fiz o curso de administração, entrei na EBAP em 1967, estava tendo as discussões e como estudante a gente acompanhava isso. Como isso era feito no auditório do Ministério da Fazenda, as discussões da regulamentação, porque uma coisa é a lei, outra coisa é o decreto. A lei não teve basicamente muita discussão, foi um ato básico, fundamental, aproveitando o trabalho original que estava tramitando no Congresso, é verdade, mas foi um outro projeto. Mas o decreto teve muita discussão no bojo da categoria entre todo o Brasil. Então, as reuniões eram feitas não só fora do Rio, mas em São Paulo, em Minas, em estados do Nordeste. Como eu era estudante de primeiro ano, sabia das coisas, também por causa do meu pai, fazia estágio também num escritório da Reforma Administrativa, no mesmo prédio. Então eu acabei assistindo com outros colegas aos debates, não participava, evidentemente, mas prestava uma enorme atenção. Em 1967, nós estávamos já impacientes, a comunidade acadêmica, porque nós tínhamos a Lei 4769, de 65, mas não tínhamos a regulamentação. E a lei, por si mesma, ela não faz com que as coisas aconteçam. Era preciso e inevitável que houvesse o reconhecimento da profissão. O presidente Costa e Silva ia fazer uma visita a Pernambuco em agosto de 1967. Tinha 22 anos de idade e naquela época havia muito conturbado, os diretórios não se entendiam. Eu, como presidente do acadêmico da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco, da FESP, hoje UPE, me propus, através do Diário do Jornal do Comércio, a que nós tivéssemos um encontro com o presidente da República. E alguns diretórios concordaram, outros não, porque era questão política que acontecia na época. E eu converso com o presidente Costa e Silva, e ele diz qual a nossa pretensão, diz a nossa pretensão é a regulamentação da profissão do administrador. E eu, modestamente, tive uma sorte imensa de ser assessor do então governador Jarbas Gonçalves Passarinho, porque ele me conheceu na Petrobras e me conheceu porque eu vim a mando da direção geral da Petrobras, fruto desse acordo para acolher os novos profissionais de administração. Então, ele viu o meu trabalho na Petrobras,
ele conviveu e sentiu que o administrador profissional era importante. E quando ele virou ministro do Trabalho, sem dúvida alguma se lembrou que ele tinha tido um administrador profissional que o ajudou sobremaneira na Petrobras e no governo do Estado. Em 22 de dezembro de 1967, foi editado o decreto que regulamentava a profissão. E aí começava a formação do CFA, dos CRAs, e constituir a nossa profissão de fato no Brasil em 1967. E como toda profissão, você tem os profissionais que já estavam trabalhando nesse campo. Aqueles que estavam exercendo mais de 5 anos na data da regulamentação, 13 de setembro de 65, ele tem o direito ao título, ele recebe um título de administrador, que são os chamados provisionados. E uma das promessas desta ditadura era uma melhoria e uma estabilidade para a indústria, para o comércio e a redução da inflação, atendendo aos próprios industriais e negociantes grandes da época. Uma administração profissionalizada parecia que iria atender. Na década de 70, nós já tínhamos os conceitos de administração, todos eles bastante conhecidos. E nós já tínhamos o administrador como uma referência dentro das organizações. Foi aí que fez com que se desse um salto de qualidade com conhecimento, saindo do administrador economista para o administrador técnico em administração. Eu sou Hidalberto Quevenato, sou, digamos assim, doutor em administração. Me formei por uma universidade da Califórnia e por várias universidades aqui no Brasil. Quando você fala em administração, você pensa onde ela acontece, nas organizações. E o que são as organizações? Quase sempre são conjuntos de pessoas. Então, se você tem que falar em administração, você tem que pensar também em pessoas, em gestão de pessoas. Tanto as pessoas que criam a organização, como as pessoas que trabalham nela, ocupando um espaço enorme dentro das várias especialidades dentro da administração. A área financeira, a área de marketing, a área de produção e também a área humana, principalmente. Então, o que acontece? Toda organização é um conjunto dessas coisas todas e um dinamismo enorme dentro delas. A visão sobre recursos humanos era muito mecânica, bastante mecânica. Você se falava nas pessoas como se elas fossem recursos. Se você observar, o Brasil transplanta a academia americana para o Brasil, né? Então é a época de McUseed, esse tipo de coisa. Então nós temos toda uma corrente inglesa, falando inglês, que sustenta
o processo de desenvolvimento da ciência da administração no Brasil. Inicialmente, nós não tínhamos uma base produzida dentro do nosso próprio país. Eu digo base em termos de conteúdo de formação profissional. Quando eu comecei o meu trabalho, eu notei que a administração brasileira estava passando por uma metamorfose muito grande. E eu comecei, então, nos anos 60 ou mais, 70, nós éramos dependentes de modelos estrangeiros. O Brasil copiava aquilo que acontecia na Europa, na América do Norte e tudo mais. E aos poucos eu comecei a desenvolver a nossa própria identidade. Então você passa a ter uma produção muito mais humanizada da administração e crítica, não querendo mais trazer aquilo que se faz nos Estados Unidos para o Brasil e tentando entender o que é o Brasil e produzir uma administração que possa gerir o Brasil e as organizações brasileiras. E falar que uma pessoa é um recurso, eu acho ruim. O meu primeiro livro, veja só, foi Administração de Recursos Humanos. Acontece que, na segunda edição, eu falei, recursos humanos não são administrados, eles são liderados. É diferente, liderar ou administrar. Então, eu tirei o nome Administração de Recursos Humanos para simplesmente Recursos Humanos. A outra nova edição, eu falei, pessoas não são recursos, e, portanto, eu comecei a falar de gestão de pessoas. Lancei um livro, uma nova edição, como Gestão do Talento Humano. Na outra edição da Gestão do Talento Humano, eu comecei a dizer o seguinte, não são as pessoas que devem ser administradas, mas o talento que elas têm. Aqui se fala, então, gestão do conhecimento das pessoas, não a pessoa a administrar, mas aquilo que as pessoas têm em termos de conhecimento, competências, criatividade e inovação. Então, é isso que precisa ser administrado. As pessoas são lideradas. Você vê a junção de fatores que levou a um processo de desenvolvimento aceleradíssimo da década de 70. Energia, comunicação, tecnologia de informática. Juntou esses três fatores e a soma deles deu um salto de crescimento, desenvolvimento de fato e qualidade na administração pública e privada. De administrador já oficializada, tinha lei, teve o decreto regulamentador, instituiu-se as juntas executivas, mas criou-se um impasse, porque no texto da lei dizia que a eleição para o Conselho Federal era através das associações e sindicatos de administradores. Parece que só existia um sindicato, acho que lá em Santos. Associação, 2 ou 3, não podia fazer eleição, não tinha. Aí houve intervenção.
Aí ficou uma junta executiva. Quando chega em 76, de novo, tem eleição. Foi quando o Belmiro, o Guilherme Quintanilha, em São Paulo, que foi muito tempo presidente do Federal também, né, se elegeram. E vem em 76 uma nova intervenção, agora feita pelo ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, que era ministro do Trabalho, e o Arnaldo Prieto fez o seguinte: afastou aqueles que ele achava à época que devia afastar e manteve em todos os conselhos no Brasil, inclusive no Federal, aqueles conselheiros e as gestões que não precisavam sofrer, os eleitos, como interventores. O nosso conselho era uma salinha, metade disso aqui com uma funcionária e um estafeta. Passei 5 anos como presidente. Aí começa toda uma história, porque o conselho estava muito precário, tinham 2 funcionários, um administrativo e outro fiscal, só tinham os 300, 400 técnicos de administração registrados no conselho, mas que estavam inadimplentes. Não tinha dinheiro o conselho, não tinha dinheiro para pagar o jeton, não tinha dinheiro para pagar a gasolina dos conselheiros que vinham do interior. E aí nós começamos a desenvolver todo um trabalho assim, bastante intenso, né, buscando a participação dos estudantes, né, através dos coordenadores dos cursos de administração, tanto da URGS como da PUC. Fizemos todo o levantamento, perfil que estava a situação do conselho e começamos a desenvolver, a trabalhar. Quando nós entramos, aí fizemos 10 projetos, que eu já não me lembro de todos eles, mas vários deles pioneiros no Brasil inteiro. Um foi editar a Lei 4769, o regulamento e alguns atos do Conselho Federal. Nós mandamos fazer 3.000 exemplares dessa lei, e lei de graça, tinha nem o costume do conselho, ele fazia as coisas sem ter dinheiro, na cara e coragem. O Heroni de Assunção Jacques, que me sucedeu lá no Conselho Federal, lá gaúcho, mais inteligente, no ano seguinte, ele editou também a lei, só que cobrou, junto com a anuidade, ele botou a contazinha do livrinho da lei. Ganhou um dinheirão, cara, e eu dei tudo de graça aqui. Fazendo um manual de legislação, vendendo para os administradores, movimentando nas faculdades, indo nas faculdades. E eu sei que daí nós começamos o conselho começou a se movimentar, e aí começou, de repente nós já estávamos lá com o fiscal, com a área administrativa em dia, os administradores do Rio Grande do Sul começaram a colaborar, né? Os que estavam registrados, quem não estava começaram a fazer o registro. De repente, nós já estávamos com um diretor executivo no conselho, né? Porque o movimento era grande, estagiário, funcionário e tudo. E aí botamos um assessor jurídico para registrar as empresas, também a pessoa jurídica, não tinha pessoa jurídica registrada. O curso de administração surgia e crescia de forma abrupta e intensa. E havia uma participação nas escolas, nos conselhos, realmente, pela profissão como alguma coisa que era importante. A quantidade de alunos era o curso com maior quantidade de alunos no Brasil, era o curso de administração.
Nos momentos mais difíceis, nas crises, o administrador talvez seja aquele líder indispensável para a condução dos grandes problemas que a nação enfrenta. Quanto mais for a confusão, melhor é o cenário para o administrador. Porque aquele que tem o jeito para fazer administração é o cara que se antecipa às crises. No final dos anos 80, quando veio a abertura do comércio do Brasil com o exterior, foi um marco, né? A época, na gestão do ex-presidente Fernando Collor, trouxe muitos desafios. E foram nessas crises que a profissão deu um salto mais significativo. A nossa profissão foi regulamentada como técnico de administração, era o nome da regulamentação. A bem da verdade, na prática, ela se confundia com o nível médio. Então a gente começou a lutar, vamos dizer assim, pela mudança do nome. E os conselhos aí passaram de conselhos regionais de técnico de administração para Conselho Regional dos Administradores. Na década de 80 ele estava na fase da redemocratização, né? Foi eleito Tancredo Neves, todo aquele negócio. Então e o conselho estava junto com isso aí também, porque estava no conselho, imperava juntas administrativas. E aí nós passamos a ser tudo eleitos, né? Tudo eleito pela categoria. Porque o Quintanilha, que estava de presidente, tinha assumido a Receita Federal. Tinha sido nomeado como secretário da Receita Federal. E o professor Bemira era o eterno vice-presidente lá do Conselho. Então, daí ele estava de presidente quando ele faleceu. E aí o Nanan foi que assumiu, completou o mandato dele e passou o mandato para mim no fim do ano na condição de presidente. E nós tínhamos muitas questões, sabe, na época. O voto era, para o Conselho Federal, era atrelado ao número de inscritos. O Ceará tinha 600 inscritos, São Paulo tinha 20 mil, Rio de Janeiro 18 mil, Minas Gerais 10 mil. Piauí não existia, Maranhão não existia, Pernambuco também era meia dúzia, tinha um voto. Então nós começamos a lutar para mudar isso. Para mim foi um grande desafio, né, que eu tomei a sério. E articulável mesmo. Se não fosse uma articulação, eu não sei se a gente chegaria aonde nós chegamos. A gente conseguiu fazer um trabalho de tirar aquele monte de processos que ficavam parados aqui no Conselho Federal, né, dar uma agilizada neles. E aí comecei a implantar a ideia, junto com eles, de que o Federal deveria assumir a fiscalização efetivamente. Aí começamos a falar de sistema, tá? E de integração desse sistema. A função principal do Conselho é fiscalizar o exercício da profissão. O que é isso? Não permitir que pessoas não habilitadas se façam como administrador e dê prejuízo. O cara estava ocupando o lugar de administração, eu era muito novo, tá? O lugar do administrador, eu denunciava ele na Polícia Federal por falsidade ideológica, pô. E a Polícia Federal tinha que ir, meu. Na época. E foi um escândalo do campo. Não pode fazer esse negócio.
Vocês é que sabem, né? Tem que desocupar. Esse cargo é privativo. Nós avançamos, tanto que hoje nós somos 470 mil profissionais registrados em todo o Brasil. O nosso futuro é igual a 2 milhões de estudantes dos cursos de administração. E é para isso que nós existimos, para garantir o sonho dessas meninas, desses meninos que hoje estão cursando os cursos de administração e correlatos. O dono da empresa normalmente não valorizava o administrador e a gente queria valorizar o administrador, botar o administrador lá. E como a gente vai colocar? Não, então vamos criar o curso de responsabilidade técnica, porque a ele cabe a responsabilidade de desenvolver a empresa. Aí eu escrevi um manual, fiz o manual do responsável técnico, distribuímos para todos os conselhos regionais. Aí eu passei a ministrar um curso de responsabilidade técnica. E nós tivemos uma expansão muito grande dos cursos de administração. E isso fez com que o contingente de administradores pelo Brasil afora tivesse um papel fundamental nessa transformação, né? E a administração teve um papel fundamental nisso, né? Porque nós conseguimos oferecer à sociedade administradores e administradoras. No início eram poucas administradoras, hoje inverteu o papel, né? Hoje nós temos mais alunas de administração do que alunos dos cursos de administração. Eu, numa turma de 45 alunos, nós tínhamos apenas 6 mulheres. Isso já na década de 70. Eu formei em 77. Quando eu fui estudar administração na década de 70, na minha turma lá em Joaçaba, nós tínhamos apenas 2 mulheres na turma. Quando eu vim para a ESAG, em 75, tínhamos 300 alunos, 30 mulheres. 10%. A época em que eu me formei, as mulheres ocupavam muito a área de RH. Então eram poucas que, como eu, saíam para a gestão ou para outras áreas dentro da administração. Sou, com muita honra, administradora e tive o privilégio de ser conselheira aqui no Conselho Regional de Minas Gerais e de ter sido presidente. Nós tivemos assim um entusiasmo tão grande que eu acabei sendo escolhida para ser a primeira presidente. Eu fui presidente desse conselho e também gestora privada na área de formação, porque eu fui gerir a instituição de ensino superior. Então eu acho que essa participação feminina, ela é muito fortalecida dentro das academias. Você vê também essa mudança da participação da mulher em todas as instituições, também na administração pública, também no mercado de trabalho em geral. A mulher foi conquistando o espaço à medida que ela foi se profissionalizando, né? Onde ela foi buscando mais conhecimento e onde ela foi se impondo também. E ela ganhou a eleição onde ela foi presidente aqui por 10 anos. Não é pouca coisa, não. Hoje o Conselho do Rio tem 50% dos gerentes daqui do Rio são mulheres. A Gilda deixou um grande legado. Ela construiu esse prédio que nós estamos aqui hoje. Ela fez uma administração incrível. Eu só tinha uma coisa, eu não podia vir aqui. Mas eu discutia com ela em casa. Claro! E eu entendi que, através da administração, eu tinha condições de causar impactos sociais, transformar a vida das pessoas. Sempre acreditei na profissão do administrador e, se eu tivesse hoje, com 71 anos de idade, que escolher uma profissão, eu não teria dúvida nenhuma, eu escolheria a profissão do administrador. Em torno de uns 4 a 5 mil alunos que passaram por mim e
espero que eles estejam gerindo de uma forma mais ética, mais sustentável, visando uma construção ética desse país. A vida Manso Lago Azul, algumas vezes Mar Fremente. No Conselho Federal eu tive um período de muita alegria e vi muita coisa acontecer. As coisas importantes que se sucederam foram desenhadas nos primeiros momentos do Conselho Federal. Guilherme Quintanilha de Almeida é um nome que não pode ser esquecido. Eu chamo o presidente dos presidentes. Por quê? Porque ele pegou do zero. E o Belmiro era o vice-presidente, Belmiro Siqueira. E eram os nossos professores. E eu tive também a sorte, assim, o privilégio de conviver com o professor Belmiro Siqueira no CFA por 4 anos, né? E ele realmente era muito respeitado, assim, né? Então, nas assembleias de presidente, nas reuniões do conselho, quando havia aqueles debates mais acalorados, né, assim, no contexto ali, na reunião dos administradores, levantava, pegava o microfone, dava 2 caminhadas atrás da mesa, assim, dizia 2, 3 palavras e tudo voltava ao normal. Eu brigava muito com ele porque ele dizia assim, meu filho, ajudar aos maus é que é negócio, que é que vale a pena, ajudar os bons é obrigação. Ele era um arauto da administração. Conviveu com o nascimento da profissão, as escolas de administração pública nascendo, os cursos de administração, estava lá Belmiro no meio. E com um sorriso no lábio e disposto a qualquer desafio. Ele era efetivamente, de fato e de direito, era o patrono dos administradores. Eu aqui em casa, a Ilema, que é uma grande figura do Conselho Funcionário, ligou. Não, aconteceu um negócio. O que foi aí? O professor Belmiro passou mal. Eu disse, como é que ele está? Faleceu. Poxa, cara. Aquilo, para mim, foi uma chicotada, sabe? Foi uma inovação sem tamanho, final dos anos 80, começo dos anos 90. Por um lado, estava trazendo a modernização das indústrias para o Brasil. A nossa indústria enfrentou um grande problema. O que estava vindo de fora estava chegando aqui mais barato do que o que era produzido no Brasil. Então precisávamos modernizar o nosso parque tecnológico, precisávamos cada vez mais trazer novos cursos, tanto das áreas administrativas como cursos de TI que apareceram, né, para que nós formássemos mentes capacitadas para essa nova realidade. Era a realidade da inovação da tecnologia. É que eu posso considerar o ano de 1890 o fim de uma situação muito problemática no Conselho Federal. Porque naquele tempo existia, como Conselho Federal, só 9 lugares no Conselho Federal e era dividido esses 9 lugares para os 27 estados do Brasil. Nós vivemos no sistema uma época que houve mesmo
uma ruptura dentro do sistema. Eu vou dizer onde é o ponto de inflexão do sistema CFA-CRA. Uma bela época, o regimento do CFA determinava que somente alguns estados tinham conselheiros federais, não era como hoje, que todo mundo tem, e esses 5% da profissão comandava 95% da profissão, que era o resto. E nós, os 8 conselhos aqui de baixo, representávamos aí 85% dos administradores do Brasil. Não tínhamos assento no Conselho Federal nem para suplente. Foi quando eu tomei a bandeira aí, comecei a reivindicar as coisas, né? E conversamos com o pessoal lá do Norte e acertamos a entrada do Gilmar como conselheiro titular e um outro colega aqui como vice, como suplente. E com isso foi feita uma reformulação na sistemática de eleição dos conselheiros federais, uma pausa de briga, se estabeleceu um pacto e esse pacto propiciou ao Conselho Federal de Administração entrar para um novo rumo, com um novo regimento, com nova orientação, e as coisas começaram a funcionar. Foi a partir daí que o CFA passou a ser o CFA que tem hoje. E aquilo que nós falamos da crise. Nessa ruptura, nasceu o FIA, nasceu a RBA. Nessa ruptura. Porque o grupo dissidente, né, o grupo que combatia, queria uma comparação internacional, queria uma revista para poder publicar as coisas da profissão e não tinha. E havia resistência, inclusive, em trabalhar dessa forma. Então houve essa dissidência, né? Veio a crise e a crise gerou novidades. Peguei meu papel embaixo de uma árvore e botei um romano e a sigla ENSA, E-N-S-A. Aí eu criei ali, naquele momento, o primeiro evento internacional da categoria e casei o ENSA com o EMBRA, com o terceiro EMBRA. O Plaza São Rafael tinha 450 lugares, nós tivemos 600 participantes, aproximadamente. Ali foi a primeira semente que germinou toda a integração latino-americana, que foi também algo extraordinário. Criamos também o Congresso Mundial de Administração e culminamos com um grande evento realizado também nos Estados Unidos da América, com a Universidade de Miami. Aí, 5 conselhos, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e teve mais outro aí, São Paulo, resolveram fazer esse fórum internacional. O fórum foi lá no Rio Grande do Sul. Eu fui um dia que eu estava na universidade, estava bem aqui. Estive lá rapidamente e quem ficou lá foi o Antônio Ribeiro, que era o presidente. E foi um sucesso, como o primeiro fórum, entendeu? Foi lançada a revista, né, de administração, e ali foi um marco. Eu assumi o Conselho Federal como conselheiro em 89 e como presidente em 91. E quando eu assumi o Conselho Federal, né, em 91, eu fiz uma proposta para o grupo dissidente, era um grupo de 6 conselhos. Eu fiz uma proposta para eles que a gente levasse o FIA e a RBA para nacional, para ser nacional, porque ela era regional. Os promotores eram regional, né? Então eu fiz essa proposta, eles concordaram e aí nós lançamos a primeira RBA nacional e o primeiro FIA com o apoio de todos os conselhos, à época 17 conselhos. Então, o FIA, ele nasceu do grupo lá do Rio Grande do Sul, né?
Vamos dar crédito aqui ao Caravantes, ao Walter Lemos, ao Nick, que foram os precursores dessa ideia. Surgiu também porque nós estamos começando a discutir aqui no Brasil essa integração do Mercosul, né? E aí, e a própria OLA, com essa união dos países da Latinoamérica, então nós começamos a discutir as nossas similaridades, como é que essas coisas ocorriam nesses outros contextos, para ampliar a própria visão do nosso administrador, para ele ver a administração fora também dos nossos espaços. Naquela época eu tinha uma facilidade extraordinária de relacionamento com toda a América Latina. Abri o banco aqui para dar treinamento aos funcionários dos bancos de desenvolvimento da América Latina e recebi muitos funcionários desses bancos para poder levar tecnologias de desenvolver ações dentro da sua instituição financeira. Então, é muito importante quando a gente interage, quando a gente participa, quando a gente tem conhecimento do que acontece nos outros países também. A Organização Latino-Americana de Administração, nós tivemos uma participação muito efetiva, interagimos com a Argentina, com Colômbia, com Paraguai, com Uruguai. Então, isso trouxe contribuição para nós, porque os países passam por experiências diferentes ao longo do tempo. Eu estava escrevendo coisas para o nosso país. Mas aí acontece o seguinte, os livros começaram também a ser publicados em toda a América Latina. A virada da mudança de uma visão operacional para uma mentalidade estratégica. O administrador passa a ser um transformador de organizações. As organizações começaram a perceber que precisavam ser ágeis, inovadoras e, acima de tudo, humanizadas. Porque sem vamos dizer assim, sem a inteligência coletiva de uma organização, não se faz muita coisa. A ideia foi transformar a administração numa atividade, digamos assim, não só agradável, mas muito criativa, inovadora, num mundo pleno de mudanças e transformações. O Plano Real, o eixo principal, você sabe qual é, né? Era inflação zero. Como inflação zero, ele disparava inúmeras providências que deveriam ser adotadas no campo da administração. E a mais forte dela chamava-se racionalização. Vamos racionalizar tudo que puder. Tudo. Isso foi um grande benefício para a nação. E isso foi feito exatamente por administradores. Eu fui vice do Gilmar quando ele era presidente. E depois do Gilmar é que eu assumi a presidência, fiquei esses 13 anos e transmiti a presidência para um outro grande administrador que também é atuante até hoje, que é o Roberto Cardoso. Bem, em 1998, nós estávamos vivendo um grande conflito no sistema CFA-CRAs. Os conselhos estavam pleiteando
que, de acordo com a Lei 4769, artigo 10, 20% da contribuição de cada regional é destinado para o Conselho Federal de Administração. Ainda permanece desse jeito. E havia um movimento nos conselhos de querer diminuir esse quantitativo que é enviado para o federal para ficar no Conselho Regional. A primeira ideia foi adquirir sede própria para os conselhos regionais, que não tinham sede. Era a princípio, e era a sua sede. E naquela época o CFA não repassava o recurso. O CFA, o regional escolhia a sede, o CFA comprava a sede e cedia a sede para o regional usar. A propriedade era do CFA. Depois, mais tarde, o Gildo Galindo, né, que foi vice-presidente do Rui Otávio a partir de, salvo engano, 97, ele montou um programinha direitinho, aí abriu um pouco mais, já não era só sede, que chamou PROAR. E ele tinha a concepção mais no plano Marshall, onde a gente via que tinha que entrar com um recurso forte para aqueles conselhos regionais que estavam surgindo. E aí esse conselho acontece de uma forma muito democrática. Em 1999, através da resolução 220, era instituído o PROAR. Mais tarde, nos anos 2009, 2010, refizeram o programa e ele passou a chamar PRODER. E aí ampliaram os benefícios. Como nós já fizemos uma ampliação, mas recentemente já tivemos a oportunidade de fazer algumas modificações, mantivemos o nome de PROAR. Mas seria como se fazer uma modificação e trocar de nome. O objetivo permanecia o mesmo, ajudar os pequenos regionais a se conseguir manter, conseguir o funcionamento. E eu sempre fui contrário a só esses. Eu acho que esse fundo, como é um dinheiro de todos, precisa de atender a todos, que é o que a gente pratica hoje. O PRODER, o Programa de Desenvolvimento dos Regionais, ele foi criado bem antes, né, muitos anos atrás, e era justamente para tentar ajudar aqueles estados que menos arrecadavam. Por exemplo, então, todos deveriam ter uma sede própria, todos deveriam ter os equipamentos modernos para poder fazer a fiscalização, etc. Mas não tinham condições porque tinham poucos registrados e não conseguiam verbas suficientes para isso, né? No meu último ano como mandato, como conselheiro federal vice-presidente, foi em 2018. E nós aplicamos mais de 7 milhões de reais no sistema PRODER, através de projetos que eles apresentavam, né? E durante vários anos nós fizemos com que os conselhos tivessem sua casa, que não tinham, eram casas alugadas, era uma época muito difícil. E nós sabíamos que se o regional tivesse condições de fazer um bom trabalho, realmente a profissão começava a crescer. Eu diria que foi um dos maiores projetos que até hoje nós assistimos no Conselho Federal de Administração. Outros tantos foram ricos e necessários, mas ele consolidou naquele momento, onde havia uma disputa muito grande, até de poder, né? Ele fez com que apaziguasse os ânimos e nós tivéssemos um rumo a seguir, tanto na questão democrática quanto na questão profissional dos recursos destinados a cada um dos regionais. Com o Fernando Henrique Cardoso e o ministro da Educação, né, que assumiu no governo dele, nós tivemos uma aproximação muito grande e isso fortaleceu muito, porque nós passamos a ter uma influência acadêmica. E isso foi notório, porque o Conselho Federal de Administração e o Ministério da Educação se uniram para que houvesse uma melhor qualidade fortalecida nos cursos de administração por todo o país. Mas também a partir de 1998, houve uma proliferação dos cursos de administração. Eu lembro aqui, no caso de Minas Gerais, meu estado de origem, 7 faculdades tinham curso de administração. Hoje são em torno de 90 cursos. Então houve uma proliferação dos cursos e isso fez uma avalanche de profissionais que ajudou a aumentar o contingente de resultados, mas por outro lado também veio o problema da qualidade de ensino.
Eu diria de que se não houvesse os cursos de administração, eu tenho a plena convicção que o Brasil não estaria onde se encontra hoje. Hoje você nota a quantidade de empresas, de mercado, de trabalho que tem, os diversos campos, não teria. Então, ela supriu, vamos dizer assim, essa necessidade. E tem suprido, logicamente. Né? Sob o ponto de vista da história, 60 anos não é muito tempo. Mas do ponto de vista da nossa profissão, sem dúvida, é muito tempo. Por quê? Porque, como eu disse, as organizações elas se transformaram. E é interessante o paradoxo, né? Então, hoje você precisa de administradores com uma visão global, que esteja conectado com mercados na Ásia, na Europa, Estados Unidos, América Latina. Mas você também vai precisar de profissionais de administração com uma visão local. Então, você pega economias, por exemplo, no agreste do nosso país, você vai pegar profissionais que estão relacionados ao agronegócio, você vai pegar profissionais que hoje estão na área de games, na área de alta tecnologia, nas startups, empreendendo. Então, hoje você tem um fenômeno cada vez mais diverso. A cada dia buscamos agregar valor àquilo que fazemos. Como disse, nós estamos fazendo uma fiscalização atuante. Com essa fiscalização, nós já aumentamos a nossa base de registros em 35 mil profissionais. Os nossos profissionais estão vendo que tem um sistema CFA-CRAs defendendo a profissão dele. Por isso que ele está voltando, está vindo a registro, porque os postos de trabalho também estão aumentando. As demandas em concursos públicos que nós estamos fiscalizando também está aumentando. As vagas no serviço público que nós estamos fiscalizando, nas empresas que nós estamos fiscalizando também, fiscalizando o quê? As prerrogativas dos nossos profissionais. Onde tem lá uma vaga que era para ser de administrador, de profissional, né, nós estamos combatendo. E nós tivemos uma expansão muito grande dos cursos de administração. E isso fez com que o contingente de administradores pelo Brasil afora tivesse um papel fundamental nessa transformação, né? De, como Peter Drucker dizia, de buscarmos um país bem administrado. Tudo isso foi trazendo assim uma amálgama para que essa nossa profissão se fortalecesse, né? E hoje nós somos uma profissão que tem identidade, que tem significado e que tem uma contribuição muito grande, sem dúvida nenhuma. Existem variáveis, né, que atingem diretamente a gestão das empresas, né? A economia, a tecnologia, a cultura. E eu, para mim, pessoalmente, acho que a cultura é a mais trabalhosa, porque a cultura é de longo prazo, não tem receita da noite para o dia, né? Então, prever esse futuro é difícil, mas eu acho que seja numa situação ou seja na outra, o profissional de administração será fundamental, porque é aquele profissional que tem a visão sistêmica do ambiente. Porque carecia tomar decisões, carecia fazer planejamento. Planejamento de quê? Para não deixar faltar máscara, para não deixar faltar respiradores, oxigênio. E tudo isso precisa de gestão, de controle. Como é que faz chegar em cada unidade básica de saúde, se não com um profissional de administração? Então, nós não aparecemos à época, mas nós fomos primordiais para que a vida continuasse durante a Covid. Sim, foi a ciência da administração. Não é importante que o administrador seja um chefe, um executivo. Ele tem que saber liderar e ser levado ao alto pelos seus companheiros de trabalho. O líder não é aquele que se impõe, mas é aquele que é carregado pelos seus companheiros de trabalho para que alcance o ápice, para que possa dirigir com mais facilidade, com harmonia, tá? Então essa é a importância. O administrador não deve ser apenas um executivo, ele tem que ser um líder. Administrar é mais do que gerir números, é liderar pessoas. O sucesso não está em repetir fórmulas, mas em criar caminhos novos. Sejam visionários, mas nunca percam a humanidade. Lembre-se, por trás de toda estratégia, há pessoas.
E elas são aquelas que transformam o mundo. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que triste os caminhos, se não fora a presença distante das estrelas. Essa é a utopia do ser humano. Desde que o ser humano se levantou do chão e um dia olhou para o céu e viu as estrelas, e viu as nuvens, viu o sol, a lua, ele passou a sonhar. E o administrador tem essa utopia de colaborar para um mundo melhor, onde tenha menos desperdício, menos violência, menos exploração, mais convívio saudável. A administração é o caminho para se gerar bem-estar econômico e social. Nós celebramos não apenas o passado, mas o que ainda está por vir. Agora, vamos ver o que nos reserva os próximos 60 anos. Muito fizemos e aprendemos nesses 60 anos, mas o futuro será ainda mais grandioso.